Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu estava com um grupo de cerca de 8 pessoas e não estávamos em um acampamento formal. Sempre preferimos caminhar profundamente na natureza, o mais longe possível das pessoas. Desta vez, não foi diferente. Estávamos em um local extremamente isolado, em algum lugar nas profundezas das montanhas rochosas, a cerca de 10.000 pés de altitude. Eram por volta das 21 ou 22 horas. Estava escuro como breu e silencioso, sem vento, sem folhas farfalhando, apenas uma quietude perturbadora que cobria a floresta. Estávamos todos sentados ao redor da fogueira, bem bêbados de uísque, quando, do nada, um homem entrou na luz da fogueira. Eu ainda posso vê-lo em minha mente. Ele não estava usando camisa no ar congelante da montanha. Estava frio o suficiente para ver sua respiração. O cara estava com o peito nu, com sujeira e resíduos espalhados em sua pele. Ele tinha um rifle de caça pendurado nas costas e uma expressão vazia, quase sem vida no rosto, como se não estivesse totalmente ali. Mas o que realmente nos assustou foi como ele chegou tão perto. Não ouvimos um único som antes de ele aparecer. Nada, nenhum passo, nenhum galho. Ele se aproximou de nós sem fazer nenhum barulho. Todos nós ficamos em silêncio mortal, olhando para ele. Ninguém se moveu, ninguém falou. Ele ficou lá, olhando ao redor do acampamento com aquela expressão vazia, seus olhos examinando todos nós. Então, sem dizer uma palavra, ele recuou lentamente, desaparecendo na escuridão da floresta. Deveria ter sido isso, mas não foi. Não fomos para a cama depois disso. Nenhum de nós se sentiu seguro. Dormíamos em turnos, mantendo o fogo aceso a noite toda. Foi quando começamos a ouvi-lo novamente. Passos fracos, quase imperceptíveis, circulando o acampamento. Um galho estalava logo além da luz do fogo. De vez em quando, nós o vislumbrávamos se movendo na escuridão, como se estivesse nos observando. Ele ficou lá a noite toda, e quando os primeiros raios de sol atingiram as copas das árvores, arrumamos o acampamento mais rápido do que nunca. Nenhum de nós disse uma palavra até estarmos a uma distância segura. Assim que tivemos sinal, eu relatei tudo para o serviço do parque, mas não sei se eles o encontraram. Por cerca de 10 anos, minha família tinha um acampamento, então evitar o Great Outdoors não era exatamente uma opção. A propriedade era privada, o que realmente significava que não podíamos pagar para contratar ninguém. Então meus pais, meus irmãos e eu fizemos tudo nós mesmos. Cortamos a grama, limpamos, destravamos os banheiros, vocês sabem. Mas nada, quero dizer nada, me preparou para o que aconteceu naquele verão. Era a manhã de 5 de julho. Um pesadelo para qualquer um encarregado de limpar depois de um fim de semana de feriado. Eu tinha 13 anos e meu pai me pediu para cuidar dos banheiros, começando pelo da frente, ele disse. Não é grande coisa, disse ele, e eu já tinha feito isso 1 milhão de vezes. Para minha surpresa, o banheiro da frente não estava tão ruim. Algumas latas de cerveja perdidas, um pouco de papel higiênico no chão, nada fora do comum depois de um longo fim de semana de bebida e fogos de artifício. Então, fui para o dos fundos. Eu sabia que algo estava errado no momento em que abri a porta do lado masculino.
O cheiro me atingiu como um tijolo grosso, azedo e sufocante. Um coquetel rançoso de defecação, vômito e algo pior. Meu estômago embrulhou. Algo tinha morrido lá, ou assim pensei. Dei um passo cauteloso entre meus sapatos, agachado no chão sujo. O ar estava pesado, denso, com umidade que grudava na minha pele. Foi quando eu vi uma trilha marrom, grossa e úmida, começando nas latas e serpenteando pelo chão, levando em direção aos chuveiros a cerca de 15 pés de distância. Diarreia e vômito. Meus olhos seguiam a trilha, cada passo pior que o anterior. E foi quando eu o vi, de bruços nos chuveiros, imóvel. Era um homem, coberto da cabeça aos pés com cocô e vômito, seu corpo mole e sem vida, emaranhado na mistura de sujeira. Eu congelei. Ele está morto, minha mente gritou. Eu queria me mover, queria fazer algo, mas estava paralisado. O cheiro, a visão, eu não conseguia processar aquilo. Senti a bile subindo na minha garganta. Por um momento terrível, eu pensei que estava prestes a aumentar a bagunça. Mas então, eu precisava saber se ele estava respirando. Eu não queria chegar perto, mas eu tinha que fazer alguma coisa. Minhas mãos estavam tremendo enquanto eu agarrava o cabo de madeira da vassoura que eu estava carregando. Estendi o braço totalmente estendido em direção à sua perna e dei um cutucão, de cautela. Nada. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvir em meus ouvidos. Mais um cutucão, mais forte. Dessa vez, o homem se moveu. Ele estava vivo. O alívio tomou conta de mim por uma fração de segundo antes que o terror puro e sem filtro se instalasse. Não, de jeito nenhum eu estava lidando com isso. Aos 13 anos tive uma percepção repentina e arrepiante de que meu pai não me pagava o suficiente para lidar com uma situação como essa. Eu larguei o vassourão e corri para fora daquela casa de banho como se minha vida dependesse disso. Naquele momento, eu sentia como se fosse ir direto para minha mãe. Ofegante, tremendo e à beira das lágrimas, contei tudo a ela. Ela nem hesitou. Vá chamar seu pai. Não sei o que papai disse quando viu a bagunça. Não sei o que passou pela cabeça dele quando viu o pesadelo em forma de homem deitado no chuveiro. Tudo o que sei é que foi ele quem teve que limpar, não eu. E até hoje, não consigo entrar em um banheiro público sem que o cheiro volte para me assombrar. E se você algum dia me pedisse para acampar? Que diabos? Não! Depois disso... Alguns anos atrás, eu e um grupo de amigos, cerca de 8 de nós, estávamos acampando em Jasper. Era tarde, talvez por volta das 22 horas, e estávamos todos um pouco bêbados, como você faz quando acampa em Algarta. Os Rangers não se importam, contanto que você não seja um idiota beligerante. Então estávamos apenas perto do fogo, conversando, antes de ir para nossas barracas para a noite. Do nada, este carro veio rugindo pela estrada e parou em nosso acampamento. Todos nós imediatamente ficamos confusos. Como o inferno, cara? Você perdeu alguém? Perguntou, quando uma voz do carro gritou: "Esta é a polícia." Nós congelamos, mas algo não parecia certo. Não era um carro de polícia, apenas um veículo aleatório, sem identificação. Qualquer carro de polícia legítimo exibiria um distintivo se estivesse se aproximando de um grupo de campistas bêbados no meio da noite, mas esse cara não. Em vez disso, depois de dizer isso, ele simplesmente saiu e foi embora. Todos nós nos olhamos confusos. A coisa toda parecia sombria como um inferno. A vibração mudou instantaneamente. O drink buzz tranquilo da noite se foi, e agora estávamos todos nervosos.
Alguns minutos depois, um veículo real dos Rangers apareceu rolando pela estrada. Por sorte, eles passaram pelo mesmo carro que tínhamos acabado de ver fazendo aquela manobra estranha. Paramos o guarda florestal o mais rápido que pudemos e contamos a ele tudo o que o cara disse. O comportamento suspeito e como ele havia acabado de sair dirigindo momentos antes. A expressão do guarda florestal ficou séria. Ele disse que estavam recebendo relatos a noite toda sobre coisas desaparecendo de barracas e refrigeradores na área. Ele nos informou que ligaria para o portão da frente e tentaria rastrear o carro que havia quebrado a vibração durante a noite. Nenhum de nós conseguia se livrar da sensação de que algo sério estava acontecendo. Tentamos rir no início, mas o desconforto se instalou sobre nós como um cobertor pesado. Acabamos encerrando a noite, verificando 2 vezes se todos os nossos objetos de valor estavam trancados no carro antes de ir para nossas barracas. Mesmo depois de fechar o zíper da minha barraca e tentar dormir, eu não conseguia me livrar da sensação de que ainda havia alguém lá fora. Isso aconteceu quando eu era criança. E mesmo agora, anos depois, ainda sinto arrepios pensando nisso. Todo verão, minha família passava uma semana neste lugar tranquilo e isolado chamado Willow Lake. Não era um lugar turístico, apenas uma pequena cabana velha, um lago e água se estendendo entre árvores grossas e infinitas, sem vizinhos, nenhum outro campista. Apenas nós na floresta. Eu costumava adorar aquele lugar, parecia nosso próprio mundinho. Mas depois disso, nunca mais quis voltar. Você vê, uma manhã, minhas irmãs e eu decidimos flutuar no lago em algumas câmaras de ar velhas. O ar ainda estava pesado com a névoa que ondulava sobre a água, em grossos fios fantasmagóricos. Do cais, você mal conseguia ver a costa oposta, apenas o contorno escuro das árvores pressionando contra a névoa. Estivemos lá fora por quase 1 hora, quando, de repente, elas voltaram correndo. Elas saíram da barraca encharcadas, ofegantes, tremendo, com o rosto tão pálido quanto fantasmas. Elas levaram 1 minuto para dizer as palavras e quando as disseram, não fez sentido. Elas disseram que tinham visto algo na costa distante. No começo, pensaram que era um cachorro, baixo no chão, imóvel, apenas observando-as. Mas então ele se levantou, e não era mais um cachorro. Ele estava pálido, quase branco como osso, e se movia de uma forma espasmódica, não natural, como uma marionete com cordas emaranhadas. Ele balançava, mudando de um lado para o outro. Seus movimentos eram erráticos e simplesmente errados. Então, de repente, ele virou a cabeça e olhou diretamente para elas. E do jeito que elas descreveram, seus olhos não estavam certos. Não estavam brilhantes, não eram reflexivos, eram apenas poços vazios, escuros e profundos. Em um movimento repentino, ele caiu de 4 e disparou para as árvores. Elas estavam histéricas quando terminaram de nos contar. Meu pai, que nunca se abala, apenas ficou sentado lá por um longo momento, esfregando o queixo. Finalmente, ele disse a elas para ficarem quietas e não chegarem perto da água pelo resto do dia. Ele não disse mais nada, mas eu pude perceber que ele acreditou nelas. Algumas noites depois, estávamos tentando fingir que nada tinha acontecido, mas todos ainda estavam tensos. Até mesmo o fogo não parecia reconfortante naquela noite. À meia-noite, estávamos todos rastejando para dentro da barraca. A floresta tinha ficado estranhamente silenciosa, sem grilos, sem vento nas árvores, apenas o bater distante da água na costa. Não sei quanto tempo ficamos lá antes de ouvirmos os passos. A princípio eram fracos, lentos e estavam em algum lugar lá fora nas árvores. Então, gradualmente, eles se aproximaram, circulando deliberadamente ao redor da barraca. Eu mal conseguia respirar. Meu coração batia tão forte que pensei que poderia explodir. Meu pai, deitado mais perto da entrada, sentou-se lentamente e então parou.
Tudo estava em silêncio mortal. E então, logo além do tecido da barraca, algo se movia. Não como um cachorro, não como um urso. Algo que não deveria estar lá. Meu pai não hesitou. Ele pegou sua garrafa de cerveja pela metade e a jogou nas árvores. Por um segundo, nada. Apenas o som do vidro estilhaçando contra o chão. Então algo jogou um pedaço de vidro de volta. Eu juro, por Deus, algo quebrou um fragmento de vidro direto para nós, cortando a barraca e atingindo o braço da minha irmã. Ela gritou, agarrando o braço enquanto o sangue começava a escorrer por sua pele. E então passos novamente, mais rápidos, desta vez correndo, mas não para longe, ao nosso redor, circulando cada vez mais rápido. Ficamos encolhidos na barraca a noite inteira. Nenhum de nós se moveu, nenhum de nós falou. Eu fiquei encarando o teto, tremendo e contando as horas até o sol nascer. Assim que a manhã amanheceu, fizemos as malas e saímos dali o mais rápido que pudemos. Meu pai não disse uma palavra, apenas dirigiu. Eu lembro de olhar para trás, para o forro das árvores, enquanto nos afastávamos, esperando ver algo parado lá nos observando sair. Mas não havia nada. Minha irmã ainda tem a cicatriz de quando o vidro a cortou. Uma linha fina e irregular em seu antebraço. Eu não me importo com o que digam as pessoas. Pensam que foi apenas um animal, ou um truque da névoa, ou nossa imaginação. Mas eu sei o que vi, o que ouvimos, e a cicatriz que minha irmã ainda tem para provar. Não estávamos sozinhos naquela noite em Willow Lake. Eu moro em uma área muito remota, longe da cidade, onde a paisagem é vasta e principalmente aberta. A cerca de 15 minutos da minha casa, há uma grande pradaria com 2 lagos, e além do lago, fica uma casa abandonada. A casa sempre foi um lugar misterioso e sinistro, cercado por rumores de ocorrências estranhas. As pessoas afirmam ter visto figuras sombrias entrando ou vagando perto dela. Nós não acreditávamos nisso. Então, há 2 anos, 2 amigos e eu decidimos acampar lá à noite para investigar e ver por nós mesmos o que estava acontecendo. Planejamos tudo e combinamos de nos encontrar na entrada da pradaria às 19 horas. No início da nossa caminhada, ouvimos espíritos brincando e rindo sobre o que poderíamos encontrar. A ideia de explorar a casa abandonada parecia emocionante e aventureira. Mas, quanto mais nos aventurávamos e com o sol começando a se pôr, a atmosfera mudou. A pradaria ficou envolta em um silêncio assustador e o estalar das folhas secas de outono sob nossos pés aumentava a tensão. A piada começou a desaparecer e quanto mais nos aproximávamos, mais começávamos a questionar se deveríamos ou não prosseguir. Afinal, a casa não estava apenas abandonada. Ela estava em ruínas queimadas, com símbolos satânicos pintados com spray por todo o lugar, desolada no meio do nada. Quando finalmente checamos a área perto da casa, a noite já havia descido completamente e tudo ao nosso redor parecia estranhamente parado. Foi quando vimos algo, ou alguém. A princípio, parecia ser uma pessoa parada a cerca de 200 metros de distância. A figura era quase invisível na luz fraca, mas havia algo enervante nisso. No momento em que a avistamos, a figura se moveu de uma maneira que desafiava a explicação. Ela fechou a distância entre nós rápido demais para qualquer humano. Ficamos atordoados, congelados por um momento, sem saber o que estava acontecendo. De repente, um dos meus amigos ficou pálido e começou a gritar para corrermos. Sua voz estava cheia de terror e sua expressão era algo que eu nunca vou esquecer. Eu me virei para olhar para trás de nós e meu sangue gelou. Ali estava uma figura humanoide alta, facilmente com mais de 1,90 m, se não mais. Não foi apenas o tamanho que me apavorou, porém.
foi o fato de que ele se moveu tão rápido e silenciosamente. Não ouvimos nenhum passo, nenhum farfalhar de folhas, nada para indicar que ele estava se aproximando de nós. Sem pensar, nós disparamos. Nós três corremos como se nossas vidas dependessem disso. E quem sabe, talvez tenha sido o caso. Meus amigos estavam na minha frente. Um era atlético e corria com facilidade, mas o outro, que era mais baixo e um pouco gordinho, lutou para acompanhar. Quanto a mim, eu tenho um problema cardíaco que torna a corrida um pouco desafiadora, e eu senti que minhas pernas iriam ceder. Meu amigo mais pesado e eu trocamos olhares aterrorizados, ambos pensando a mesma coisa: não vamos conseguir. Mas algo primal chutou no puro medo do que quer que estivesse atrás de nós. Isso nos deu uma força que não sabíamos que tínhamos. Nós nos esforçamos além dos nossos limites, alimentados pelo instinto de sobreviver. O que nos levou 30 minutos para caminhar, no caminho de volta, levamos menos de meia hora para correr. Não ousamos olhar para trás, temendo o que poderíamos ver quando chegássemos aos lagos. Olhamos para trás por um momento e vimos algo que nos deixou ainda mais abalados. A figura havia parado perto de uma pequena represa e então, bem diante de nossos olhos, ela se contorceu, mudando de uma forma humanoide alta para algo que corria sobre 4 patas. A criatura correu para a escuridão, deixando-nos em total descrença e um medo palpável entre todos nós. Quando chegamos à área residencial, estávamos gritando, chorando e sem fôlego. O segurança se aproximou de nós, alarmado com nossa condição. Ele viu como estávamos pálidos e abalados e perguntou o que havia acontecido, mas mal conseguíamos formar uma frase coerente. Ele percebeu que algo terrível havia ocorrido. Ele nos escoltou até a casa mais próxima, onde tentamos nos acalmar, mas, mesmo agora, não conseguimos esquecer o que aconteceu naquela noite. Nos dias que se seguiram, todos nós sentimos uma sensação opressiva de desconforto, como se estivéssemos sendo observados. Até hoje a memória ainda me dá um arrepio na espinha. Alguns mistérios, na minha opinião, são melhores deixados sem serem explorados. Era meados de outubro e meus amigos e eu, um grupo de 4, decidimos fazer uma viagem de acampamento de fim de semana em uma parte bastante remota da Floresta Nacional de Plumas. Planejamos por semanas, clima frio, folhas coloridas, mas sem serviço de celular. A ideia era caminhar cerca de 10 milhas até o acampamento perto de um lago e caminhar de volta no dia seguinte. Parecia simples o suficiente, mas as coisas não saíram como planejado. Em menos de 1 hora na trilha, nos deparamos com um homem. Ele parecia estar na casa dos 30 anos, usava botas de caminhada velhas e jeans e estava carregando uma pequena mochila. Ele parecia amigável no começo e perguntou se estávamos indo para as cachoeiras, um lugar que tínhamos ouvido falar, mas não tínhamos planejado visitar, já que estava fora da trilha. Quando dissemos que sim, ele nos disse que acabara de estar lá. É lindo, mas o melhor caminho é a trilha não sinalizada, cerca de meia milha acima. Você não pode perder, é muito melhor do que a rota principal. Agradecemos a ele e continuamos andando, mas algo nele parecia estranho. Ele ficou nos observando mesmo depois que nos despedimos. Minha amiga Sarah murmurou algo sobre ele emitir vibrações estranhas e nós rimos disso, mas o comentário ficou com ela. Quando chegamos à trilha não sinalizada, ela mencionou que era quase invisível, um caminho estreito de terra serpenteando entre as árvores. Contra meu pressentimento, decidimos segui-lo. Estávamos animados para ver as cachoeiras e o homem parecia tão certo de que valia a pena. No começo estava tudo bem, mas quanto mais íamos, mais acidentado o caminho ficava. Mais íngreme, rochoso e difícil de navegar. Depois de cerca de 20 minutos, me ocorreu que o caminho não parecia ter sido usado recentemente. Não havia pegadas, nenhum sinal de pessoas. Foi quando nos deparamos com um pequeno cairn, uma pilha de pedras bem no meio do caminho, que parecia recém-feita.
Alex brincou dizendo que parecia algo saído de um filme de terror, mas nenhum de nós riu. Até então, o clima havia mudado. Parecia que estávamos sendo observados. Quando a trilha começou a desaparecer entre as árvores densas, Sarah foi a primeira a dizer que deveríamos voltar, pois não parecia certo. Todos concordamos e começamos a voltar. Então, vimos outro cairn, idêntico ao primeiro, bem no meio da trilha, exceto que não nos lembrávamos de tê-lo passado antes. Alguém o havia colocado lá enquanto caminhávamos. Um arrepio percorreu minha espinha, mas tentei manter a calma. Meu coração, no entanto, estava acelerado. Começamos a nos mover mais rápido. Alex pegou seu telefone para verificar nosso GPS, mas, é claro, não havia sinal. Foi então que ouvimos um estalo agudo, como um galho quebrando um pouco fora da trilha. Congelamos, e Sarah sussurrou. Provavelmente é um animal. Foi quando ouvimos. O homem de antes estava parado na beira da clareira, parcialmente escondido atrás de uma árvore. Mas desta vez, ele não estava sorrindo. Alex gritou, tentando parecer confiante. Ei, senhora! Estamos voltando para a trilha principal. O homem não respondeu. Ele ficou lá em silêncio, nos observando. Então, 2 outros homens saíram de trás das árvores próximas, ambos empunhando facões. Larguem suas mochilas, disse o primeiro homem, com uma voz fria e autoritária. Meu estômago embrulhou. Nenhum de nós se moveu. Ficamos congelados de choque. Um dos outros homens se aproximou, brandindo sua faca. Não queremos machucá-los. Apenas larguem suas mochilas e voltem pelo mesmo caminho que vieram. Alex sussurrou. Corra! Eu baixei a minha temperatura antes de sair correndo. Nunca corri tão rápido na minha vida. Galhos arranharam meu rosto, mas eu não me importei. Eu podia ouvi-los gritando atrás de nós, seus passos quebrando o mato. Em um ponto, eu senti uma mão agarrar minha jaqueta. Por algum milagre, voltamos para a trilha principal. Não sei como, mas conseguimos. Não paramos de correr até chegarmos ao estacionamento. Os únicos carros lá eram Horas e uma velha caminhonete surrada, sem placas. Não perdemos tempo. Entramos no meu carro, tranquei as portas e saímos em alta velocidade, sem olhar para trás. Relatamos à polícia local, mas eles nunca voltaram para nós. E até hoje, eu me pergunto o que teria acontecido se não tivéssemos voltado. Quando voltamos, também quero acrescentar, por favor, baixem seus mapas e façam o que fizerem, não sigam trilhas não marcadas. Mas o mais importante, não confiem em estranhos. No verão passado, estávamos acampando no Watkins Glen State Park, no interior do estado de Nova York. Era um lindo dia quente e claro, perfeito para nossa caminhada. Quando voltamos ao nosso acampamento, notamos um carro tentando estacionar um trailer Teardrop novo, lutando para colocá-lo de ré no local. Nada de incomum, honestamente. Eu já tinha enfrentado minha cota de problemas com isso também. A última coisa que eu queria naquela situação era um bando de estranhos oferecendo conselhos úteis, então simplesmente os deixamos. Cerca de 45 minutos depois, tudo tinha mudado. Eu levei o cachorro para passear e quando me aproximei daquela parte do acampamento, vi luzes piscando e uma multidão de pessoas, policiais e caminhões de bombeiros. Algo ruim havia acontecido. Não era de meu feitio ficar boquiaberto, então me virei e fui embora. Foi quando outro campista, uma mulher que eu não conhecia, se aproximou de mim. Você ouviu o que aconteceu? Ela perguntou. Antes que eu pudesse responder, ela começou a contar. Era a primeira viagem daquela família com o trailer. 3 gerações, avó, mãe e filha pequena. Pro que deveria ser um fim de semana divertido. Mas o local que escolheram tinha uma inclinação íngreme e agressiva, descendo para uma área plana mais baixa, e cometeram um erro devastador. Eles desengataram o trailer na inclinação
sem posicioná-lo perpendicularmente à ladeira. Pior ainda, esqueceram de afogar as rodas. A gravidade assumiu instantaneamente o controle. O trailer desceu cambaleando para trás, ganhando impulso rapidamente. Em pânico, a avó tentou pará-lo, mas um trailer de 1000 quilos não para com uma pessoa. Ela foi derrubada como se não fosse nada, sendo arrastada junto com ele enquanto descia a ladeira. O trailer só parou quando bateu na linha de árvores abaixo, mas a essa altura o dano já estava feito. Quando os primeiros respondentes chegaram, a avó estava em estado grave. Mais tarde descobri que ela havia fraturado vários ossos e sofrido ferimentos internos. Eles a estabilizaram num hospital local, mas tiveram que transportá-la de helicóptero para um grande centro de trauma. Depois que a cena se dissipou, voltei ao acampamento e vi que o trailer estava preso por uma corda. 2 guardas florestais estavam perto de seus veículos, observando o que tinha sido deixado para trás. Dias depois, o trailer em forma de lágrima ainda estava lá, intocado, preso nas árvores como um naufrágio silencioso. Que isso sirva de aviso a todos. Sempre sufoque suas rodas. Uma vez havia um grupo de campistas em frente a nós em outro local, provavelmente no final dos anos 20. Eles estavam bebendo até tarde da noite, o que normalmente nem seria um problema em um núcleo de engenheiros do parque. No entanto, um idiota bêbado e desagradável, tinha o hábito de, toda vez que dava um tiro, soltar um grito gutural alto. Não era um grito normal de bêbado, não era um uhul de celebração, era algo descontrolado, um grito agudo de gelar o sangue que quebrava o silêncio da floresta. E ele não parava. Às 2 da manhã, a paciência de todo o acampamento já tinha acabado. Finalmente alguém parou com um jacaré, provavelmente um guarda florestal, e disse a eles para desligarem. Os amigos dele, claramente exaustos com ele, imploraram: "Cara, pare de beber. Chega de doses, cara. Pelo amor de Deus, para de gritar." Ele realmente ficou quieto por um tempo, de 10 a 15 minutos. O silêncio era assustador. Então, de dentro da minha barraca, eu vi faróis cortando o tecido e ouvi um carro dando partida. Imaginei que alguém finalmente tivesse arrastado aquele bêbado para casa, antes que ele arruinasse o fim de semana de todos. Quando finalmente estava começando a adormecer, vi o flash. Mesmo com os olhos fechados, uma enorme explosão azul e branca ofuscante iluminou todo o interior da minha barraca, como se um raio tivesse caído bem em cima de nós. Em uma fração de segundo, o som atingiu como um estrondo profundo, fazendo a terra tremer. Uma bomba explodiu. Meu cérebro questionou o que tinha acontecido. Então me lembrei da subestação. Havia uma subestação de energia logo abaixo da estrada e algo que alguém tinha acabado de atingir. Eu não precisava ver para saber que aquele idiota bêbado tinha se chocado contra ela. Todo o acampamento caiu em um silêncio eletrizante e atordoado, sem mais risos, sem mais gritos. Apenas uma longa pausa sem fôlego enquanto as pessoas rastejavam para fora de suas barracas, tentando processar o que acabara de acontecer. Eu gostaria de dizer que me senti mal pelo cara, mas honestamente, aquele idiota deu um grito estúpido pelo menos 15 vezes depois da 1h da manhã. Talvez o universo tivesse acabado de apertar o botão mudo. Eu nunca descobri o que aconteceu com ele. Eu nem sei por onde começar com isso, mas vou te contar algo que aconteceu uma noite durante uma viagem de acampamento e ainda não consigo explicar. Alguns amigos e eu decidimos acampar na floresta. Você sabe como amamos encontrar aqueles lugares remotos onde não há ninguém por perto. Somos do tipo que gosta de atividades ao ar livre. Bem, montamos nossas barracas, construímos uma fogueira e apenas relaxamos, compartilhando histórias, rindo e aproveitando a paz e o sossego. O plano era simples: relaxar, observar as estrelas e talvez avistar alguns animais selvagens se tivéssemos sorte. Tudo estava indo muito bem. Você podia ouvir os grilos, o crepitar do fogo, o vento farfalhando as folhas.
Era aquela vibração perfeita de acampamento. Até que, de repente, todos nós ouvimos um grito. Foi o grito mais assustador que eu já ouvi. Parecia uma mulher, mas havia algo estranho nele, como se fosse distorcido ou não natural. Não era uma puma, tenho certeza. Todos nós congelamos, apenas olhando uns para os outros. Ninguém queria admitir que estava com medo, mas você podia ver nos olhos de todos. E então vieram os passos. Eles eram pesados, como de um animal grande, mas havia algo estranho na maneira como eles soavam, como se o que quer que fosse mancasse ou não andasse direito. Um dos meus amigos brincou nervosamente que provavelmente era apenas um urso, mas mesmo ele não parecia convencido. Nos reunimos mais perto do fogo, tentando nos convencer de que não era nada, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava nos observando. Peguei a lanterna e examinei as árvores. No início não vi nada, apenas sombras e galhos balançando ao vento. Mas então eu vi. Era uma cauda longa e fina, com pelo sujo e desgrenhado. Eu não conseguia acreditar no que estava olhando. Mantive a lanterna firme e foi quando vi mais. Mais disso. Algo estava se movendo entre as árvores. Eu não conseguia distinguir a forma inteira, mas vi uma perna, ou algo parecido com uma perna. Não parecia totalmente animal, embora fosse como uma versão distorcida de uma perna humana, deformada e não natural. Todos nós ficamos em silêncio. A coisa se aproximou da borda do acampamento e foi quando eu percebi que não estava fazendo nenhum barulho, exceto por sua respiração. Respiração pesada e áspera, quase como um rosnado baixo, mas firme e lenta. Ninguém ousou se mover. Apenas sentamos lá, olhando para a escuridão, agarrando tudo que tínhamos para proteção. Pareciam apenas alguns minutos, mas a coisa andava de um lado para o outro na borda da luz, como se estivesse procurando por algo. Finalmente, depois do que pareceram horas, ela foi embora. Assim, em um segundo estava lá, e no próximo não estava mais. Assim que ficou claro o suficiente, arrumamos o mais rápido que pudemos antes de sair. Antes de ir embora, verifiquei o chão onde ela estava andando. Foi quando vi as pegadas. Havia marcas de garras enormes, como de um animal grande. Mas bem ao lado delas, estava uma pegada que parecia quase humana. Quase. Elas estavam deformadas, como se alguém tivesse tentado moldar um pé humano, mas errou tudo. Desde aquela noite, não consigo tirar o grito da minha cabeça. Eu o comparei obsessivamente a pumas e sons da vida selvagem, mas não era nenhum deles. Mesmo agora, quando estou sozinho em casa à noite, às vezes acho que ouço à distância. Não sei o que era e, honestamente, não quero saber. Tudo o que sei é que nenhum de nós dormiu naquela noite. E toda vez que penso nisso, ainda sinto arrepios. Estávamos acampando no fundo da floresta de penas vermelhas, no lago Northern Colorado, a 20 milhas em uma estrada de terra, sem ninguém à vista, sem faixas, sem outros campistas, apenas árvores sem fim em todas as direções. No começo foi perfeito. Minha esposa e eu, meu cunhado e nossos 3 sobrinhos de 5, 6 e 8 anos passamos os dias caminhando, pescando, brincando e observando as estrelas. Nossos cães vagavam livremente, amando o espaço aberto. Mas tudo mudou na segunda noite. Por volta das 18 horas, os cães, normalmente brincalhões e aventureiros, ficaram inquietos, com os pelos eriçados. Eles andavam de um lado para o outro na beira do nosso acampamento, olhando para as árvores, e de vez em quando um deles rosnava baixo.
No começo, imaginamos que eles tivessem sentido o cheiro de um urso ou leão da montanha. Isso era uma região selvagem, afinal. Não estávamos preocupados. Naquela noite, os adultos se sentaram ao redor do fogo, muito depois de as crianças irem para a cama. O ar ainda estava parado e pesado. Eu acampo a vida toda e conheço os sons habituais da floresta à noite. O farfalhar de pequenas criaturas, o piar distante de uma coruja. Mas naquela noite, a floresta estava silenciosa. E pior do que isso, eu continuava tendo a sensação de que estávamos sendo observados. Não era apenas paranoia. Era aquela profunda sensação primordial de que alguém, em algum lugar, estava olhando diretamente para você. Quando finalmente fomos para a cama, eu mal conseguia dormir. Toda vez que eu cochilava, um barulho, um leve estalo de um galho, o farfalhar de folhas, me acordava. Eu brincava comigo mesmo, dizendo que era apenas um animal, mas não parecia um animal. Na manhã seguinte, encontramos 2 de nossos jarros de água de 5 galões vazios. Não tombados, não derramados, apenas drenados. Os meninos poderiam estar mexendo com eles ou talvez houvesse um vazamento lento, mas meu instinto me disse o contrário. Ao meio-dia, o mal-estar estava mais denso no ar. Até mesmo o barulho, que normalmente ricocheteava pelas paredes da floresta, estava mais silencioso. Os cães nervosos farejavam freneticamente, correndo à frente na trilha, como se estivessem procurando por algo invisível. Foi quando decidimos que partiríamos na manhã seguinte. Não estávamos em pânico total, mas apenas imaginamos que algo não estava certo. A floresta parecia diferente, errada. Só foi mais tarde, naquela noite, que percebemos que tínhamos esperado muito tempo. Quando fizemos as malas, o sol já estava se pondo abaixo das árvores. Os meninos imploraram por uma última aventura antes de partirmos. Uma caça ao tesouro. Concordamos, já que tínhamos cerca de 1 hora de luz do dia restante. Era para ser uma piada inofensiva. Eu seguia atrás do grupo, ocasionalmente jogando uma pedra nos arbustos para fazer os meninos pensarem que uma narceja estava por perto. Estávamos a talvez 5 minutos do acampamento quando uma pedra do tamanho de 2 punhos saiu voando do congelamento e quase atingiu um dos meus sobrinhos. Todos nós nos viramos, esperando ver algum animal, mas não havia nada. Então, outra pedra, esta me atingiu em cheio nas costas. O outro adulto me encarou, esperando que eu admitisse que a tinha jogado, mas não o fiz. Olhei além deles para as árvores e vi algo se movendo. Não era um animal, não era uma pessoa, mas uma forma. Muito alta, muito magra, apenas parada ali me observando. Agarrei a mão do meu sobrinho e senti que era hora de ir. Agora, não corremos, mas andamos rápido e em silêncio. Mas atrás de nós podíamos ouvir a floresta se movendo. Galhos e folhas rachando, farfalhando, como se algo estivesse correndo ao nosso lado, logo além das árvores. Então, de repente, parecia que estava nos atacando. Pegamos as crianças e corremos para os carros. Atrás de nós, os arbustos tremeram violentamente. Havia algo, muitas coisas, mas não paramos. Saímos correndo de lá, levantando poeira atrás dos pneus. A floresta ficou mais rala, mas a tensão não diminuiu. Continuamos verificando o espelho retrovisor, meio que esperando ver a figura parada na linha das árvores nos observando ir. Então, vimos os ossos. Eles começaram a aparecer ao longo da estrada de terra, espalhados. Primeiro, um crânio aqui, uma caixa torácica ali, mas depois, dezenas de carcaças apodrecidas. Ossos e restos de veados, guaxinins e coelhos, alguns frescos, outros velhos. Continuou por quase 1 milha. Desviamos deles, tentando não atropelar os mais recentes, mas o cheiro de decomposição era forte, infiltrando-se no carro. Então, nós o vimos. Um ônibus verde estacionado na clareira. Desbotado, enferrujado e abandonado.
Eu, por algum motivo, parei. Não sei porquê. Talvez eu pensasse que alguém estava acampando lá e precisava de um aviso. Saí do caminhão e fui até o ônibus. Estava em ruínas, pneus furados, jornal cobria as janelas e havia um símbolo estranho riscado na tinta descascada. Uma fogueira de 20 pés de largura e profundidade estava no centro. Dentro dela, ossos, mais do que eu poderia contar. Alguns brancos e desbotados, enquanto outros estavam manchados com carne, pendurados nas árvores. Eram pequenas carcaças de animais amarradas com barbante. Eu senti algo me observar. Me virei de volta para o caminhão. Meu estômago se revirou ao ver o rosto da minha esposa, que me disse para entrar no porta-malas, com os olhos arregalados. Eu não hesitei. Alcançamos meu irmão e dirigimos o resto do caminho em silêncio, nunca olhando para trás. Não sabemos quem estava lá fora e não queremos saber. Tudo o que sabemos é que algo estava nos observando através das árvores. Meu irmão e eu fomos acampar no fundo das montanhas por algumas noites. A primeira noite foi perfeita. Encontramos uma clareira agradável, acendemos uma fogueira com segurança e nos acomodamos em paz total. A segunda noite foi quando as coisas deram errado. Quando o sol se pôs por trás das árvores, ouvimos um urso. Estava longe, movendo-se por uma área de corte raso. À distância, podíamos ouvi-lo quebrando galhos e ouvindo os passos pesados triturando o mato. Não estávamos preocupados, pois crescemos sabendo como lidar com ursos. Mantemos nossa comida segura, fazemos barulho e eles geralmente nos deixam em paz. Então, depois de escurecer, ele se aproximou. No início, apenas o ouvimos se movendo na linha das árvores, passos lentos e deliberados, do tipo que faz a pele arrepiar. Pegamos algumas pedras e gritamos tentando assustá-lo, mas não funcionou. Os passos continuaram, mais perto e mais pesados. Logo, começamos a ouvir mais deles. Não um, não dois, mas pelo menos 3. O som nos cercava, folhas sendo trituradas, galhos estalando, fechando de todos os lados. Prendemos a respiração, segurando nossas lanternas, tentando detectar algum movimento. Mas a noite estava densa, muito escura para ver além do fogo. Então, de algum lugar logo além das árvores, ouvimos um rosnado. Todos acham que sabem como os ursos soam, mas eles não sabem. Isso não era um rosnado, era uma vibração primordial e profunda que senti nas minhas costelas antes de ouvi-la nos meus ouvidos. Não era apenas profundo, tinha um estranho tom assustador, como um apito de trem, enterrado sob algo gutural e antigo. Um som que eu nunca tinha ouvido antes, e desde então, nunca mais ouvi. Outro rosnado na nossa esquerda, então outro atrás de nós. Nos movemos rápido, sem discussão, sem hesitação. Fizemos as malas como se nossas vidas dependessem disso. Minhas mãos estavam tremendo tanto que quase deixei cair minha lanterna. O fogo nem estava totalmente apagado quando pegamos nossas mochilas e corremos. O que nos levou 2 dias para subir a montanha, fizemos em 3 horas. Eu continuei olhando para trás, esperando ver algo, uma forma, um movimento, mas não havia nada. Só havia a sensação de que algo ainda estava lá, nos observando, seguindo. Quando chegamos à base da montanha, estávamos encharcados de suor, ofegantes e tremendo. Tropeçamos em um acampamento por volta das 2 da manhã, tão desidratados que tivemos que roubar a água de nossa mangueira. Poderíamos ter batido na porta e pedido ajuda, mas não o fizemos porque, mesmo assim, ainda nos sentíamos caçados, como se o que quer que estivesse lá em cima ainda não tivesse acabado conosco.
Não sei se eram ursos, não sei se era algo pior. Só sei que nunca deveríamos ter conseguido sair. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.